Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Gabi. Tô só esperando o convidado entrar. Boa noite, Regis. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Parece que ele já entrou já. Deixa eu tentar aqui. Pronto, aí foi. Boa noite. Boa noite, Antônio. Nossa, bem. Tudo. Só tá baixinho o teu áudio. Tá, tô aumentando aqui já pra ficar melhor. Melhorou? Melhorou, melhorou. Pronto. Vamos começar então, né? Vamos lá? Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel. Eu sou aluno do quarto semestre de odontologia da FAMAR. E hoje eu estou aqui através do Conexão Inclusiva, que é uma página criada pela professora Kaliane, com o intuito de desconstruir o preconceito, né, sofrido pelas pessoas com deficiência e buscar uma maior inclusão dessas pessoas na sociedade, né, através dos conhecimentos compartilhados. E hoje, nessa live, a gente vai tratar sobre o tema do capacitismo, que é um tema bastante importante e que é muito, pouquíssimo divulgado, né? E que muitas pessoas nunca nem ouviram falar. E para isso a gente convidou o Antônio para poder falar um pouquinho sobre esse assunto aí. Pode se apresentar, Antônio. Então, Matheus, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando com vocês. E realmente, complementando a tua fala, é uma retórica bem nova que a gente tem, mas a gente está aí assim, com outros grupos relacionados à inclusão para tornar ele comum e ajudar as pessoas a combater esse tipo de preconceito, né? Hum. Então, Antônio, a gente separou algumas perguntinhas para fazer para você, para poder tirar algumas dúvidas, né? Que a gente tem. E a primeira delas no na sua página, né, do Instagram, você se denomina como um jornalista com deficiência. Você pode falar um pouquinho mais sobre a sua deficiência e contar para a gente a sua história de vida? Então, eu sou formado em jornalismo, né? Faz 3 anos que eu concluí o curso e eu tenho deficiência física devido a uma sequela de paralisia cerebral. Ela atingiu o lado direito do meu corpo e aí eu fiquei com a mobilidade reduzida e encurtamento de nervos. Sim. Eu fiz ao todo 8 cirurgias, né, ao longo da minha vida para poder andar e me locomover. Eu tenho uma dificuldade de movimentação, tenho uma curvatura na coluna, mas eu consigo andar. Eu tenho uma vida independente, assim. Uhum. Fora alguns percalços do dia a dia, eu consigo me locomover tranquilamente. E Sim. aí, o curso de jornalismo, ele entra para mim, né, como opção de estudo, né, numa área que eu me identificava e tal. E aí eu descobri que tinha muito poucas pessoas com deficiência no curso superiores. E no curso de jornalismo, além de mim, só tinha mais dois.
Então eu comecei a investigar isso. Por que que isso acontecia? Eu comecei a ver mercado, ver como essas coisas estavam no meio da pessoa com deficiência. Foi o meu tema de TCC e é o tema que eu venho pesquisando desde então, né? Venho, né, associando deficiência e comunicação, primeiro, para entender os processos que a gente está inserido e também para ajudar as pessoas a chegarem aos seus direitos, que é o que eu mais faço hoje, né? É Sim, conectar as pessoas aos seus direitos e como que ela consegue ter acesso a eles. sim, entendi. A gente também já pensou em perguntar para você aqui também o que te levou a ser esse jornalista inclusivo, como você já falou, né? Que é buscar aproximar mais as pessoas do mercado de trabalho e tal. Então, você pode explicar para a gente o que é o capacitismo? Então, o termo capacitismo ele é uma adaptação, tá? Ele não existia na língua portuguesa. Sim, Ele vem do inglês, o ableismo. Então, a partir de principalmente 2012, quando a pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, a Anaí, ela é professora, ela é surda, né, mas ela é oralizada, então ela se comunica via oral também, né, e ela começa a trazer esse termo para a realidade brasileira. Então, a tradução fica capacitismo, né, que é uma adaptação do inglês, não existe sim, uma tradução literal do termo, e ele se refere a toda e qualquer forma de discriminação à pessoa com deficiência. Então, tu consegue adaptar isso a qualquer situação, né, que envolve a pessoa com deficiência numa situação de negativa de direitos, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem prático no dia a dia. Falta de acessibilidade, por exemplo. Você não conseguir endereçar um local é uma forma de capacitismo. Só que uma das dificuldades que a gente tem, além da falta de divulgação e de abordagem desse termo no dia a dia, a gente não tem, por exemplo, a citação de capacitismo na legislação, né? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é uma excelente ferramenta, mas em nenhum momento da Lei Brasileira de Inclusão ela cita a palavra capacitismo. Então, é uma sim, questão de, além de explicar para as pessoas que elas sofrem isso no dia a dia, que elas passam por situações assim, a gente não tem literatura nem jurídica nem científica com grande abrangência nesse termo para explicar para as pessoas para que elas consigam entender o que é e como combater. Então, também tem esse trabalho de conscientização do que seria o capacitismo, né? sim. Então é isso. Você pode dar um exemplo de como a gente consegue identificar o capacitismo no nosso dia a dia e na mídia também? Sim, eu vou tentar dar aqui, de forma resumida, um exemplo de capacitismo em cada situação, tá? Sim, Por exemplo, na referência à pessoa com deficiência, quando você chama de deficiente, de portador, de especial, essas terminologias elas não se aplicam, né, à pessoa, porque a deficiência é uma característica humana. Então, você não é especial, você não é portador, porque você não pode tirar isso e deixar em casa, por exemplo. sim, Então, isso é um exemplo de capacitismo, porque você coloca uma característica em cima das pessoas e distancia ela da comunidade. Ou seja, você é especial, né, fazendo um trocadilho, então você precisa de condições especiais, quando na verdade você só precisa que os ambientes sejam acessíveis. O que eu citei, né, que é a questão de falta de acessibilidade, falta rampa, falta corrimão, falta um espaço adequado para a gente se locomover. E aí, falaste de questão de mídia, a mídia usa exatamente esses termos. Por exemplo, quantas vezes você já viu matérias falando de pessoas com necessidades especiais buscam apoio? É uma forma de capacitismo, por quê? Porque, de novo, você está rotulando aquelas pessoas a uma característica que não necessariamente ela tem. Por exemplo, eu sempre brinco com as pessoas que a minha necessidade especial é ter dinheiro sobrando na conta bancária. Isso não me faz diferente de outra pessoa, entendeu? é. Então, não colocar a deficiência acima do ser humano, acima da sociedade, é o papel, né, capacitista que se faz por parte da mídia. E a exploração da deficiência como um problema, por exemplo. O próprio discurso de superação, que vê muito. Ou você é um herói por você fazer coisas absolutamente comuns, como trabalhar, por exemplo, ou você é um coitado que não sai de casa,
que não consegue fazer nada sozinho. Então, os dois momentos, tanto o extremo positivo, que seria, entre aspas, positivo, e o negativo, são formas de capacitismo. Por quê? Que você isola uma característica apenas da pessoa e faz dela uma característica dominante, quando na verdade não convém, né? Porque além da deficiência, você tem outras características e outras potencialidades, né? No mercado de Sim. trabalho, por exemplo, quando E você não acredita que a dessa forma você acaba inferiorizando a pessoa também, né? De certo modo. exatamente. Por exemplo, mercado de trabalho, quando você não acredita que aquela pessoa tem possibilidades de desenvolver tal tarefa ou de ser promovida para uma outra tarefa mais complexa. Isso também é uma forma de capacitismo. E isso nasce muito do desconhecimento, porque a gente tem pouco diálogo sobre deficiência e ela está muito associada sobre questão de capacidade. Se você tem uma deficiência, algumas pessoas logo associam essa deficiência a uma incapacidade, quando na verdade ela é só uma característica, né? Sim. Eu não posso, claro que eu tenho algumas limitações em relação à minha movimentação, por exemplo, mas isso não me impede que eu assuma um cargo de chefia no meu emprego, por exemplo. Eu não vou, a minha locomoção ela não me afeta a minha tomada de decisão que eu possa ter no meu dia a dia. A não ser, obviamente, que eu tenho que correr ao lado de alguém, aí vai afetar. Mas se eu não fizer isso, não tem problema. Então, desconstruir essa ideia de que deficiência e incapacidade andam juntas também é necessário para que esses discursos capacitistas percam força, né? Então, é todo um trabalho de reeducação. Eu costumo dizer para as pessoas que a gente está sendo reeducado, porque de uma forma ou outra, todos nós somos capacitistas, ou já fomos capacitistas em algum momento. Então, esse processo de Verdade. reeducação, nossa, enquanto pessoas já com uma formação consolidada e de educação dessas próximas gerações, ele é fundamental para quê? Para que antigos vícios não se perpetuem. E aí, outro exemplo disso cotidiano é, por exemplo, as piadinhas. Ah, 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 por exemplo, aquele dito popular que se faz de cego, por exemplo. Não tem como a gente se fazer de cego, né? Ou É, culpa do aleijado e a muleta, que são coisas cotidianas, né, que a gente ouve quase todos os dias e que estigmatizam a pessoa, de novo, reforçando a característica da deficiência. é verdade. Já tá introduzido, né, na nossa sociedade esses tipos de pensamento. E o papel nosso é de construir isso, né? E isso tem que ser feito aos poucos, tem que ser feito com calma, porque muitas vezes as pessoas têm esses comportamentos até de forma inconsciente, porque passa de uma geração para outra. É, Então, tem que ser feito com uma certa calma, de forma lenta e, principalmente, que não seja de uma forma agressiva. E aí a gente vê muito, principalmente em redes sociais. O fulano de tal teve uma atitude capacitista. Você pega a situação e desconstrói aquela pessoa, que ela é um capacitista, que ela é uma pessoa ah, ruim, que ela faz isso porque ela quer. Muitas vezes é inconsciente. Aquilo está tão enraizado na nossa sociedade verdade. que a pessoa não percebe que ela está sendo capacitista. E aí qual é o nosso papel? É chegar e explicar, ó, fulano, você está sendo capacitista por isso, por isso e por isso. Tenta evitar esse tipo de comportamento. É, tentar E aí, mudar o tipo de pensamento daquela pessoa, né? exatamente. E o que a gente tem hoje? Tem essas abordagens agressivas, que aí o que acontece? As pessoas acabam fazendo isso de novo, por quê? Porque a abordagem foi errada. Então é todo um círculo vicioso que a gente tem de desconstrução que precisa ser feito aos poucos, de forma quase que didática, né? Também não haja uma repulsa do outro lado, não vou fazer porque você agiu comigo de uma forma negativa. Sim, é verdade. Então, Antônio, você pode também falar para a gente como o capacitismo afeta as pessoas com deficiência? De que Então, forma ele pode afetar as pessoas com deficiência? desde a questão de falta de acessibilidade, né? Falta de oportunidades também é uma questão marcante, por quê? Se eu entendo ou se eu subentendo, né, que uma pessoa com deficiência ela tem menos capacidade que outra, num momento de seleção para emprego, por exemplo. Se você Sim, tem eu que tenho uma pessoa com deficiência e outra pessoa sem deficiência,
probabilidade de eu ser contratado em um lugar é maior. Se a pessoa não entende que a deficiência não é uma questão determinante, por exemplo. Claro que se eu for competir numa vaga com um atleta que faz corrida, é Sim. óbvio que eu vou perder. Mas eu posso ser melhor que ele, por exemplo, em construção de texto, que é a minha área. Mas hoje a gente não tem essa análise. Por exemplo, no processo seletivo é muito provável que eu perca uma vaga para a mesma pessoa, porque as pessoas tudo entendem que pelo fato da minha deficiência eu tenho menos capacidade que a outra. Isso também é uma questão de desconstrução. Eu já tenho visto muito isso, né? Por exemplo, o meu próprio exemplo, meu processo seletivo que eu passei cerca de 9 meses atrás na empresa que eu estou hoje, em nenhum momento a deficiência foi uma questão de determinante para a função. O que foi colocado é o que você precisa desenvolver as suas funções com excelência. Você precisa de uma cadeira específica, você precisa de uma mesa específica, a empresa se disponibilizaria a fazer isso por mim. Como eu não preciso de adaptações técnicas, né, e de diário, é tranquilo, mas houve essa disponibilidade. Isso não é comum no mercado de trabalho. Então, também tem essas Bastante questões. difícil. É muito difícil você ver esse tipo de interação da empresa com a pessoa que está sendo selecionada, né? Sim, isso também é uma questão de mudança de cultura, né? Isso é propósito da empresa, a empresa busca fazer isso. Sim. Então, também é uma questão de você observar o ambiente que você está e agir de uma forma, né, a ser propenso a receber pessoas de uma maneira positiva, né? Não é muito comum ainda, mas a gente vem trabalhando para que isso aconteça. E aí tu vê em todos os ambientes, por exemplo, a escola, a gente vive hoje a questão do decreto, né, que quer separar os alunos com deficiência da escola, os alunos sem deficiência. Então isso também é uma forma de capacitismo, que por quê? Ele está travestido numa proposta de colocar esses alunos numa classe específica para ele. Só que não é possível construir uma classe específica, porque o que a gente precisa é de convivência e de adaptações necessárias para que esse aluno desenvolva. Em nenhum momento essa adaptação é numa sala diferente. Porque se imagina se eu com deficiência numa turma só com pessoas com deficiência, eu não conheço outra realidade. E os Sim. alunos sem deficiência não vão aprender a conhecer a gente e a se desenvolver com a gente se a gente não estiver junto deles. Então, ao mesmo tempo que se pinta isso como uma maneira de incluir melhor, você está separando, você está excluindo e impedindo que as pessoas sem deficiência aprendam com a gente e entendam que a nossa deficiência não é determinante para a construção de qualquer segmento social. Isso, na verdade, não vai incluir, né? Vai cada vez separar mais, né? Exatamente, o objetivo é separar e excluir, né? É. Parece que tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, a professora Kaliane está perguntando se você já pensou em falar sobre o capacitismo dentro das empresas. Na minha própria empresa a gente vem desenvolvendo algumas ideias, né, a gente lançou agora um projeto inovador, né, que é somente para a inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem um projeto específico para isso, né, e aí dentro desse processo a gente está capacitando, né, os líderes para que eles tenham condições e que eles entendam, né, o que é uma pessoa com deficiência, o que, que ela precisa, eles precisam entender que, por exemplo, uma dificuldade de trabalho, ela é oriunda da deficiência ou ela é oriunda do ambiente? Se ela é oriunda do ambiente, o ambiente precisa ser adaptado. Aí você volta de novo para a questão de cadeira, de computador, de mobiliário, para que essa pessoa tenha condições de trabalho. Mas e se quando for relativo à deficiência, como faz? O primeiro passo é conversar com a pessoa, porque você não vai conhecer uma realidade, uma pessoa, uma deficiência sem conversar com essas pessoas. Existe literatura, muitas pessoas falando sobre, existe. Só que quando você lê sobre deficiência física, talvez não seja o meu caso. Eu estou dentro do grupo de deficiência física, então a conversa com essa pessoa, o diálogo com ela e a construção conjunta é fundamental para que esse processo seja desenvolvido da melhor forma possível.
Né? Então, quando as duas partes participam primeiro, você resolve o problema de maneira mais rápida, você inclui a pessoa no processo, ou seja, você dá importância para a opinião dela, e a opinião dela é fundamental, porque é ela que vive aquela situação. E Sim, terceiro, você consegue criar uma cultura inclusiva dentro daquele ambiente. Por quê? Porque todas as partes participaram do processo. Então, isso também é fundamental para que se desenvolvam, né, novas ferramentas, novas culturas focadas em inclusão e emancipação das pessoas também. Porque muita gente acha que incluir é só você criar um ambiente, colocar pessoas ali e deu. Não, é fazer com que elas circulem em todos os ambientes possíveis e tenham acesso a todas as possibilidades oferecidas ali, né? sim. Então, você pode falar um pouquinho sobre qual o papel da família, de uma pessoa deficiente, frente a situações de capacitismo? Então, o primeiro passo é que essas famílias entendam o que é capacitismo, né? Naturalmente, a maioria não tem esse conhecimento ainda, porque, como É, a gente falou no início, ele é um termo novo, ele é uma construção nova que está sendo feita agora. Então, o primeiro passo é explicar para as pessoas o que é capacitismo e como que ele afeta o dia a dia das pessoas com deficiência e que a própria família consiga, a partir disso, identificar, né, as situações capacitistas, seja falta de acessibilidade, seja a negação de uma matrícula escolar, por exemplo, que também é uma forma de capacitismo, e a partir disso agir. E aí como que se age? Eu sempre dou para as pessoas três passos fundamentais para a solução de problemas. Primeiro, uma conversa, né? Conversar com as pessoas, explicar a situação, porque ninguém é obrigado a saber o que a gente precisa, né? sim. Então, o primeiro passo é o diálogo. Segundo passo, procura uma orientação. Na tua cidade deve ter, se não tem alguém, é uma possibilidade de ser criado Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Existe lei que garante que toda cidade deva ter um. Se não tem, procura a Câmara de Vereadores, procura construir uma lei para que esse conselho se torne real. Porque o conselho ele tem a capacidade de acelerar os processos, né, fazer esse meio campo entre comunidade e poder público. Se isso também não resolver, o último passo é a judicialização. Aí é procurar um advogado e, se a situação capacitismo for confirmada, ela pode ser enquadrada nos artigos, ah, a partir do artigo 81, acho que até 84, se eu não estiver errado agora, os artigos que enquadram discriminação na lei brasileira de inclusão, que é encaixar a situação que a pessoa viveu e procurar, né, ah, o seu direito através da Recorrer ao seu justiça. direito, né? A última instância, porque o primeiro é o diálogo. Então, como a gente já falou, muitas vezes não é intencional, É, né? Muitas vezes é um reflexo da sociedade que a pessoa está inserida, então o diálogo inicial é sempre importante. é, Outra pergunta aqui, Antônio, é como se comunicar de uma forma menos preconceituosa e mais inclusiva? Então, também é um processo que a gente precisa construir. Recentemente eu publiquei um texto, até um texto antigo que eu dei uma repaginada, de algumas expressões que a gente deve abandonar, né, para que a gente consiga de fato ter uma comunicação mais inclusiva. Por exemplo, ah, pessoa normal e pessoa com deficiência, né? Se existe uma pessoa, entre aspas, normal, quer dizer que eu não sou normal, porque eu sou uma pessoa com deficiência. Sim. Então, existem pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Começa por aí. Porque é muito complicado você definir exatamente o que é ser normal, né? Porque daqui a pouco o meu normal é muito diferente do seu, então a gente não vai chegar num consenso e aí no fim ninguém é normal. É Então, verdade. evitar essa palavra de questão de normalidade porque ela não se enquadra. Nós temos muitas realidades diferentes, muitas questões diferentes que não existem dentro de um normal específico. Outra questão, a questão terminológica, por exemplo. Aí a gente volta lá para os termos, que é o especial, o portador, pessoa com necessidade especial, o próprio deficiente. Evitar usar esses termos, por quê? Porque carregam características ah,
dis- discriminatórias. Por exemplo, por que não usar a palavra deficiente, por exemplo? Se você pegar a origem da palavra, ela vem da palavra déficit, ou seja, aquilo que é menos. Então, se você é, entre aspas, deficiente, você é menos que o outro. Então, evitar o uso dessa palavra também faz com que a gente passe a enxergar a pessoa e menos a deficiência. Por isso que a gente tem o termo pessoa com deficiência, pessoa vem primeiro. E aí também aquelas questões de não usar, por exemplo, os xingamentos, entre aspas, que você é retardado, por exemplo. Quando você comete um errinho bobo no teu dia a dia, mas você parece um retardado. Primeiro que o retardo, né, ele é uma característica de doença mental. Então, ninguém, entre aspas, é retardado. A pessoa tem uma doença mental que tem uma dificuldade de cognição ou um tempo diferente das demais. Então, também evitar o uso dessa expressão ajuda, né, a quebrar esses estereótipos que a gente tem hoje na sociedade e ainda são presentes na dificuldade de acesso a alguns ambientes, por exemplo, né? E é um processo de reeducação, né? Porque quantas vezes a gente já falando essa palavra, se reeducar, né? É Porque verdade. existe já um conceito pré-estabelecido, né, que nos coloca num certo cenário que é onde essas palavras elas foram normalizadas e são usadas frequentemente por todo mundo para excluir alguma característica específica que na verdade acaba excluindo. Então, eliminar essas palavras do nosso vocabulário aos poucos, né, ajudar as pessoas a entenderem por que a gente não usa mais esses termos, é uma forma de a gente construir de fato uma comunicação mais inclusiva. E se a gente entrar mais adentro na questão de jornalismo, por exemplo, seria papel do jornalista ah, parar de explorar a deficiência como uma ferramenta de like, por exemplo, que é muito comum nos portais hoje. Fulano de tal é cego e consegue fazer um programa de rádio, por exemplo. Sim, ele não enxerga, mas ele fala. Então, qual é a dificuldade de você não enxergar e fazer um programa de rádio? Nenhuma. Não, Você usa a voz. Então não é uma supervalorização. Apesar de ser cego, o Joãozinho é locutor. Olha, não há uma relação de causalidade ali. Ele precisaria da visão para falar no microfone. E mesmo que precisasse, se fosse adaptado à realidade dele, se fosse construído uma condição para que ele fizesse, ele poderia fazer. Assim como eu tenho um amigo meu que é cego, que é comentarista de futebol. Então, nem mesmo caso que ele precisaria em tese da visão, sim. a empresa construiu uma estratégia que ele consegue comentar um jogo de futebol a partir do relato que o narrador dá para ele. Então, mesmo assim, a deficiência não foi um impeditivo. Mas essas manchetes, essas mensagens que são colocadas entre linhas das matérias, elas criam um universo paralelo como se a deficiência fosse determinante para a realização de tal tarefa. Quando, na verdade, não é. E eu acho que vai ser publicado até o final do ano, ou no ano que vem, um artigo que eu fiz sobre capacitismo na mídia. Eu analisei 72 matérias de diferentes veículos de comunicação de todo o Brasil e separei 5 exemplos de capacitismo, desde o capacitismo terminológico, que é o uso errado do termo, a questão de heroísmo e coitadismo, e a ideia de sofrimento, também é uma ideia de capacitismo. Por exemplo, fulano usa cadeira de rodas, fulano sofre na cadeira de rodas. Tá, mas ele sofre porque a rua é irregular ou pelo fato de estar na cadeira? Será que se ele tivesse uma rua regular para andar, ambientes com uma rampa adequada para subir, será que o sofrimento seria Se o dele limite ou o fosse mais sofrimento acessível, né? Não, ele não sofreria, né? Por conta da deficiência exatamente? dele. Então, o sofrimento ele não se dá pela deficiência, se dá pela falta de acessibilidade. Mas esse tipo de matéria dá a entender que o sofrimento é causado pela deficiência, quando não é. Então, também é uma forma de capacitismo. Sim. É complicado, né? Essa situação toda que É as bem pessoas com complexo, deficiência são colocadas. e é uma questão.
cultural, né? Vem aí de gerações com essa ideia. Então, até que isso seja mudado, vai levar muito tempo. Vai. Então, é preciso. É um trabalho de formiguinha. Eu sempre digo para as pessoas. Às vezes eu recebo mensagem, eu tenho uma ideia que vai mudar o Brasil. Aí eu sou obrigado a dizer para a pessoa, olha, você não precisa mudar o Brasil. Se você mudar o pensamento do teu vizinho, tu já fez uma grande diferença na sociedade. De Você não precisa pouquinho em transformar o pouquinho, mundo, né, vai disseminando, mudando a você transforma, cultura que a gente tem. você já fez muita coisa. Porque daqui a pouco, se você fizer uma rampa na sua calçada, o vizinho vem e faz igual, o outro vizinho vem e faz igual, e daqui a E pouco está assim todo mundo vai. fazendo. É, Então, fazer um pouquinho faz muita diferença. Então, também trabalhar essa questão de eu fizer o certo, daqui a pouco tem outras pessoas fazendo também. Eu não preciso exigir que todo mundo faça o tempo, mas eu preciso fazer para que aquela atitude que eu tive seja determinante para que as pessoas comecem a fazer o certo também. é verdade. É, deixa eu ver aqui. Outra pergunta aqui, Antônio. Como as redes sociais podem ser importantes no processo de desmistificação da incapacidade da pessoa com deficiência? A vantagem da rede social é a seguinte: se você pegar aí 10, 20 anos atrás, para fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, a gente precisaria, primeiro, ter um espaço, é muito difícil, ter um equipamento muito complexo e ainda ter a possibilidade de ter alguém disposto a nos assistir. Seria um canal de televisão. Então, você vê que a quantidade de coisas que a gente precisaria ter, talvez isso nem se tornasse viável. Com a rede social, cada um tem o seu espaço. Por exemplo, eu estou com o meu celular agora aqui. E a gente está se comunicando e pode ter gente do Brasil todo nos assistindo. Verdade. Então, isso conectou muito as pessoas. Só que também tem um outro lado. A possibilidade de que alguma informação não seja verídica ou que ela seja apenas opinião também complica um pouco esse processo, porque muitas vezes a minha opinião ela não reflete uma realidade, ela reflete a minha realidade ou a realidade que eu gostaria de ter. Então também tem que cuidar. Tem que potencializar o Eu contato não com tô as te ouvindo, pessoas, Antônio. da gente Tá bem conversar. baixo. Tô te ouvindo. Ela também ah, abriu caminho para que tudo isso ganhe muita proporção. Então, né? Por exemplo, a O áudio maioria tá das baixo, publicações. Antônio. Aí, melhorou agora. Melhorou? Melhorou. A maioria das publicações que eu faço, por exemplo, ou elas têm links indicando leituras, ou são a partir de estudos que eu fiz, de conhecimentos que eu adquiri e de observações que eu fiz. Não é simplesmente opinião, é porque eu acho que opinião cada um tem a sua, certa ou errada. A gente tem, né, alguns pontos, mas sempre tentar levar as pessoas a um conhecimento maior, mais profundo, mais que elas possam refletir. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: aquilo que eu publiquei não é um 100% verdade. Ela vai ser verdade a partir do momento que você ler, que você estudar e que você refletir sobre aquilo. Porque senão, porque só porque eu disse ou porque você disse se tornar verdade, a gente cria um espaço de perigo. Por exemplo, que você personifica aquela informação e daqui a pouco você pode usar esse alcance que você tem para passar informações erradas, por exemplo. Então também é preciso incentivar as pessoas, primeiro, ter mais de uma opinião. Você leu um artigo que eu escrevi, gostou, achou legal, concorda comigo. Tenta ler uma pessoa que pensa diferente. Será que ela não vai completar esse pensamento? Será que ela pode corrigir alguma coisa que eu disse? E a partir dessa segunda opinião você formar a sua? Também tem essa necessidade de incentivar as pessoas a ter pelo menos duas opiniões sobre cada questão, né? Então eu sempre tento trazer um link, tento trazer alguma coisa a mais para a pessoa saber do que eu estou falando. Se ela vai ler ou não, aí já é uma outra questão. Mas a gente tem que oferecer ferramentas para que elas tenham essa possibilidade de acesso e de, principalmente, reflexão sobre aquilo que está sendo dito.
Não demonstrar somente um lado daquele pensamento, né? Exato. Procurar sobre ambos os lados. E, como você falou aí, a internet ela acaba diminuindo a distância, mas tem que tomar cuidado também com a disseminação de notícias falsas, né? Também cuidar um pouco o senso comum, né? Porque o senso comum ele dá muito like, por exemplo. Muitas vezes ele carrega muitos capacitismos que são eliminados. Então, entre eu fazer uma publicação que pode me dar muitas curtidas e seguidores e passar uma informação antiga, uma informação que talvez não se aplique mais ao nosso contexto, faz essa reflexão. Então, muitas vezes é você, entre aspas, se incomodar um pouquinho, fazer as pessoas refletirem, do que simplesmente colocar uma informação ali para ter acessos, né? Para ter mais visualizações, né? Parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui tem duas perguntas. Uma quando o capacitismo faz parte da cultura familiar, isso pode limitar a vida da pessoa com deficiência? Pode sim, inclusive eu conheço casos de pessoas que não se desenvolveram, né, potencialmente porque a família não deixou, tá? Pessoas que não podiam sair de casa, que não podiam ir à escola, por exemplo, que teriam certo, sim, uma dificuldade, como todos nós temos, né, seja ter uma deficiência ou não, sofreria algum preconceito, né, como a maioria de nós também sofre, não só por questão de deficiência, mas é preciso também que a gente passe por isso para que a gente desenvolva, para que a gente consiga refletir sobre a realidade que a gente vive. Porque imagina se a cada dificuldade que a gente tivesse no nosso dia a dia, a gente se fechasse num mundinho particular. Ah, eu vou me proteger, então eu não vou mais me expor àquela situação. E vamos dar um exemplo muito prático. A cada vez que você foi cobrado pelo seu chefe, por exemplo, por alguma atitude que você teve no trabalho, você se fechasse e não aceitasse aquela crítica ou aquela sugestão e levasse aquilo para melhorar a sua vida, a gente não sairia do lugar, a gente não teria um emprego. Porque todos os dias a gente tem situações de confronto, situações de cobrança, claro que de forma respeitosa, né? Também é preciso medir isso, quando rompe a barreira do respeito, aí a gente já tem que tomar uma outra atitude, mas a gente sendo cobrado de forma respeitosa, sendo incentivado a melhorar, isso é extremamente positivo. E se você é escondido da sociedade, você não tem essa experiência. Se você não tem essa experiência, você não se desenvolve. Então, eu conheço histórias de pessoas que nunca saíram de casa. Por exemplo, para ir no mercado na esquina, a pessoa não ia sozinha. Então, como que você vai prospectar o futuro dessa pessoa se ela não tem essas experimentações, se ela não saiu sozinha, se ela não tomou um tombo, por exemplo, que é uma coisa muito comum que acontece comigo. E às vezes eu estou caminhando na rua e o pé cai. Se o primeiro tombo eu tivesse sido colocado dentro de casa e não saísse mais, eu estivesse aqui hoje. Então, são processos que a gente tem que passar, claro que tem que tomar cuidado, tem que ter um acompanhamento em alguns momentos, né, para que a pessoa também consiga se sentir segura para fazer aquilo, mas é preciso que aos poucos ela vá sendo solta, que ela vá se mostrando, né, capaz de fazer algumas coisas que às vezes a própria família nem acredita que ela seja capaz, mas que ela vá fazendo, se mostrando capaz de fazer e vá sendo solta para que ela consiga ter um convívio em sociedade da forma com que ela se sinta bem e consiga desenvolver. Porque também é uma questão natural que a gente viva mais que nossos pais. Então vai chegar um momento que talvez as pessoas estejam vivas, seus pais não, e aí faz o quê? É Se verdade. aquelas pessoas passaram a vida inteira, tipo, entre aspas, protegendo, não estão mais ali, você faz o quê com essas pessoas, sabe? Então também pensar num futuro e num planejamento a longo prazo de independência de vida é fundamental para que haja um desenvolvimento social dessas pessoas, né? É utilizar essas dificuldades como uma forma de fortalecimento, né? Não tentando se Exatamente. fechar, tentar se esconder, né? Isso, e descobrir quais são as duas potencialidades, por exemplo. Porque eu não posso jogar futebol, por exemplo.
mas isso não impede que eu acompanhe futebol, que eu comente futebol, que eu escreva sobre futebol. Eu Sim, estou, por uma condição física, impedido de jogar futebol, mas de viver aquele ambiente, não. Então também tem essa experimentação para que talvez você não vá conseguir trabalhar, né, de forma mais mecânica, mas você pode ser uma pessoa que possa observar os processos e ajudar a melhorar, por exemplo. E aqui na minha cidade a gente tem um caso de uma menina que ela é cega e ela foi trabalhar na empresa. A gente tem um polo calçadista muito forte aqui na região. E aí todo mundo me perguntava como é que essa menina ia trabalhar numa esteira de calçado se ela não enxergava. Ela não foi para a esteira, mas ela foi fazer a caixinha do sapato. Sabe quando você compra o sapato, ele vem numa caixa, sim, ela é a pessoa que dobra as caixinhas. E ela faz isso melhor que as pessoas que enxergam, que para algumas pessoas seria um requisito para fazer isso. Por quê? Porque ela tem habilidade com as mãos, ou seja, ela consegue ah, a sua energia, né, que seria para a visão, está nas mãos e ela consegue utilizar isso como uma forma de fazer aquilo de um bem feito, como qualquer outra pessoa, e até melhor que uma pessoa que enxerga. Por quê? Porque consegue canalizar aquela energia para aquela coisa importante também para o desenvolvimento da pessoa e para a quebra de preconceitos em relação à capacidade. Né? sim, verdade. Parece que tem outra pergunta aqui, Antônio. Deixa eu... Aqui. É, a professora comentando, né, que você não imagina como essas reflexões estão auxiliando na compreensão do assunto, né? Que bom, fico feliz em poder ajudar, né? A gente poder conversar sobre isso é sempre importante para que a gente consiga aí juntos, né, construir uma realidade diferente. E eu tento usar exemplos cotidianos justamente para aproximar isso da nossa realidade. Né? Acho que tenho conseguido fazer isso de uma forma bem feita, né? E tenho sempre tentado me aprimorar para também conseguir ser didático e ajudar as pessoas a entenderem esses conceitos, identificar isso no dia a dia, a ponto de aprender a combatê-los e evitá-los. São duas coisas importantes nesse processo. É uma forma de chamar mais atenção, né, da gente para as atitudes cotidianas, né, e como influencia Sim, nesse... e muitas vezes gente, as pessoas nem se dão conta que estão sendo capacitistas. E eu vivi uma situação muito recente sobre isso. A gente estava discutindo uma questão ah, relacionada a pessoas, e aí a frase foi: nós temos uma deficiência de pessoas. E aí eu interrompi a pessoa e disse: se tu puder não usar a palavra deficiência, mas por quê? Porque se você, como a gente tem falta, você usa a palavra deficiência para se resumir a falta, quando você encontrar uma pessoa com deficiência, você vai subentender falta algo nela. Verdade. Então, tirar a palavra deficiência do diálogo, falta de erro, de ausência de alguma coisa é importante. Por quê? Porque se eu associo a deficiência a uma falta de alguma coisa, quando eu encontro uma pessoa com deficiência, logo o meu cérebro subentende que aquela pessoa está faltando algo nela. E não é verdade. A gente só tem características diferentes das demais. Então, essa construção de diálogos diários também contribui ou para a inclusão ou para a exclusão. A gente também pode fazer essa escolha, né, de como se comunicar para incluir ou não. Verdade, Antônio. Tem aqui. Você acha que o capacitismo se aprofunda em relação às medidas adotadas para conter a pandemia do novo coronavírus? Sim, porque o capacitismo durante a pandemia ele se manifesta de uma maneira muito simples. A pandemia ela nos tira das ruas, né? Então, se eu não te vejo, você não existe, né? De uma maneira muito geral. Então, a Hum, partir do momento que eu tirei as pessoas com deficiência da rua, do convívio no trabalho, da universidade, de outras questões, automaticamente se pensa que essas pessoas não estão ali. Então, isso também é perigoso, porque apesar de alguns ambientes oferecerem trabalho em home office, que é uma alternativa,
você não pode tirar essas pessoas do convívio social. Porque, de novo, a gente volta àquilo que a gente já falou. Quando não tem pessoas presentes, eu posso subentender que não existem essas pessoas. Isso é ruim para as políticas de inclusão e acessibilidade. Se eu não tenho pessoa com deficiência no convívio, eu não discuto a deficiência, eu não discuto as medidas de acessibilidade. E, automaticamente, isso vem perdendo corpo. Então, se eu não coloco uma pessoa que usa cadeira de roda na rua, por exemplo, daqui a pouco eu não preciso adaptar a minha calçada. Então, aos poucos a gente vai perdendo essas questões. Então, é importante que, nesse período de pandemia, a gente ressalte primeiro, nós existimos, que nós estamos em casa por uma questão de proteção. Por exemplo, eu estou há 8 meses em casa, né? Eu vou uma vez por semana na empresa, né, para fazer reuniões e apontamentos semanais, mas eu estou há 8 meses em casa. Eu comecei aí a trabalhar um dia presencial há menos de um mês. Então, primeiro, a gente existe, a gente está aqui, a gente está em casa por uma proteção, até porque se a gente pensar a pandemia afetando pessoas com deficiência, a situação ainda é mais difícil, porque se você pegar dados da área da saúde, a gente não tem pessoa com deficiência infectada pelo coronavírus, ou seja, nós somos, entre aspas, imunes, não porque não pegamos a doença, mas porque os prontuários médicos não declaram a deficiência. Eu tenho amigos que tiveram a doença e que no seu prontuário em nenhum momento se colocou a deficiência. Isso que era uma pessoa que usava cadeira de rodas. Que está evidente que a pessoa tem uma dificuldade de locomoção e não consta no prontuário médico. Então, o que a gente vai ter de dados vai ser alguns dados isolados, alguns achismos. E segundo, a gente precisa, a partir disso, pensar em medidas de proteção para essas pessoas, né? Desde trajeto, desde permanência, a própria, o convívio familiar ele precisa ser pensado, né, ou adaptado para que essa pessoa se sinta segura. E o próximo passo, pós-pandemia, muitos de nós vamos precisar de apoio psicológico. Qual a rede de apoio que as pessoas com deficiência têm, caso elas precisem desse apoio psicológico? Então, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser visto como política pública, principalmente, deve partir, né, do governo municipal, estadual e federal, e o que a gente vê hoje é a ausência disso. Então é bem preocupante, porque todos têm cortes em áreas e geralmente as pessoas com deficiência são afetadas, e o cenário não é positivo, mas se unir, participar de ações, participar da sociedade, essas questões relacionadas à pessoa com deficiência para que quando a gente voltar a um normal parecido com o anterior, a gente ainda tenha voz e os nossos espaços garantidos, né? Como você falou aí, com a pandemia eles acabam meio que escondendo, né, essas pessoas que apresentam uma deficiência. Fora a questão escolar, a questão de tratamento, quem precisa, que nem foi tudo interrompido, então há uma defasagem ah, social, educacional e de saúde que vai ter que ser reposto depois de alguma forma, né? Sim. Tem uma pergunta que é, de Gisele o que você entende como evolução diante do seu lugar de fala? Então, essa questão do lugar de fala, eu até estou trabalhando material sobre isso, que a gente primeiro tem que pensar o que seria o lugar de fala, por exemplo. Uh, o ideal é que pessoas com deficiência falem sobre pessoas com deficiência, por quê? Porque elas têm deficiência. Ótimo. Mas nem todas as pessoas com deficiência têm possibilidade de falar sobre a questão da deficiência primeiro, porque não refletem sobre a sua condição e porque muitas vezes não têm noção do que é ser uma pessoa com deficiência, porque vai além da dificuldade. De novo, a gente volta na questão de colocar a dificuldade ou a característica na frente. Então, também é preciso né, repensar esse modo, né, de ver a pessoa com deficiência e a sua condição. Eu defendo o seguinte: se você tem, primeiro, conhecimento, se você consegue comprovar esse conhecimento através de contribuição social, de estudos, de
Coisas que você fez pela sociedade, você pode falar sobre deficiência sem ter uma deficiência. Por quê? Porque você, com certeza, nesse processo, ouviu pessoas com deficiência e contribuiu para que elas, de alguma forma, fossem incluídas. Então, o que eu defendo é, independente de ter ou não deficiência, você precisa ter conhecimento e, principalmente, você precisa ter ferramentas que possibilitem essas pessoas serem incluídas nos ambientes onde elas estão, da forma com que elas possam estar ali, e isso não é incluir todo mundo igual, mas respeitar a característica de cada um, e principalmente estar aberto ao diálogo. Mesmo eu tendo deficiência, mesmo eu estudando sobre deficiência, eu não sou o dono da razão. E qualquer pessoa que está aqui possa ver depois, ela pode sim questionar e dizer que em algum momento eu posso ter falado alguma coisa que não condiz com a realidade dela. Então, esse processo de construção de conhecimento, ele precisa que todos participem. Não posso isolar que só pessoas com deficiência falam sobre deficiência, só pessoas negras falam sobre racismo, né? Então, todos nós temos uma forma de contribuir para isso. Óbvio que você deve, sim, valorizar aqueles que vivem essa situação e se propõem a entender o ambiente de cada um. E aí é necessário, sim, que pessoas com deficiência tenham a sua voz ouvida e seus questionamentos respeitados. Porque senão a gente entra na vala comum de cada um fala o que acha, e muitas vezes o achismo atrapalha muito, né, na nossa sociedade, e a gente acaba ficando nesse looping que todo mundo fala, mas as ações são E fica no poucas. mesmo lugar, né? Acaba cada um apresentando uma ideia e não sai do mesmo Exatamente. comum, né? Comum, né? Então é necessário que cada um dê a sua contribuição da sua forma. Eu acho que tem outra pergunta aqui. Não, não, não tem outra. Então, é, o que você acha de quando uma pessoa que com deficiência ela consegue atingir um certo status na sociedade, por que a sociedade acha aquilo inesperado? Porque é pela visão de capacidade que as pessoas têm sobre nós, né? Então é muito estranho para as pessoas que têm deficiência que você vá muito além daquilo que todo mundo diz que você pode ir. Então, é preciso primeiro desnaturalizar essa ideia, né? Desde que eu tenha condições e acesso para ir depois em qualquer lugar e fazer qualquer coisa, desde que seja de forma segura e que não comprometa a minha integridade física ou mental. Então, primeiro, entender quais foram os processos que levou aquela pessoa até aquele ambiente. E depois refletir sobre ah, por que que eu não vejo que aquela pessoa era capaz de fazer isso? Qual é o lugar que eu estou para achar que ela não é capaz? E a partir disso, refletir sobre as suas posições, os seus pensamentos e buscar conhecimento. Acho que isso é essencial que as pessoas que tenham dúvida perguntem, que tenham questões, ah, por vezes, mas eu vou fazer uma pergunta besta. Se você tem dúvida, pergunta. Não importa se é uma pergunta besta, se é uma pergunta boba, se é uma coisa que possa parecer até idiota. Mas pergunta se você tem dúvida, se você não sabe. E possibilite que a pessoa com deficiência dê essa resposta, te dê essa possibilidade de entender, né, o seu ambiente, porque eu também, a gente não tem a obrigação de conhecer os outros, né? Uh, Você, por exemplo, é de um outro estado, tem uma outra cultura muito diferente da minha, então provavelmente tem coisas que você faz que eu teria que perguntar como você faz e por que você faz. Isso não me faria menos inteligente do que você, por exemplo. A gente tem culturas diferentes, a gente está em ambientes diferentes e é normal que haja dúvida. O essencial aqui é a forma que você pergunta. Porque, por exemplo, eu já ouvi frases como sentado você é normal. Então, existia ali uma dúvida sobre a minha deficiência, mas a forma com que a pessoa se expressou, ela é absolutamente errada. Por Né? quê? Porque como que alguém sentado é normal e de pé não? Tá? Então, o que é ser normal? É ser diferente de mim ou é ser igual?
Ou, por exemplo, das pessoas fazerem perguntas de cunho sexual, por exemplo. Recentemente aconteceu isso. Eu peguei um Uber para sair do trabalho, a pessoa começou a perguntar sobre a minha perna, sobre o que aconteceu, e eu comecei a falar. Eu termino de falar, ela pergunta, mas funciona? Cara, como se ela me conhecesse há anos, tivesse a Do intimidade de me nada. perguntar. Pergunta que não tem absolutamente nenhuma relação com a minha deficiência. Mas acontece, sabe? Eu respondi, né? Fui educado, eu poderia ter sido grosseiro, poderia Sim. dizer que não tinha, mas eu respondi. Por quê? Porque talvez com essa minha resposta, essa pessoa passe a não ter mais esse tipo de De atitude. atitude. Essencial, a gente também tem a possibilidade de esclarecer essas dúvidas e ajudar essas pessoas a não ter mais esses comportamentos. É. É como você falou, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo transformar as pessoas, né? Mudar a forma de pensamento. Então, Antônio, por enquanto, minhas dúvidas eu consegui tirar. Agora o pessoal aí da live, eu não sei se tem mais alguma dúvida. Deixa eu ver se mais alguma pessoa fala. Tem uma pessoa perguntando aqui. Em sua avaliação, quais são os riscos quando os diagnósticos médicos sobre deficiência, com o uso de testes e generalizações de sintomas, interferem em contextos escolares? Então, essa é uma pergunta bem complexa, mas é essencial que a gente faça uma breve contextualização. Primeiro, a gente tem hoje, né, isso também vem sendo desconstruído, que é a ligação direta da deficiência com a medicina. Ah, isso vem, historicamente, lá dos séculos XVI e XVII, aonde você sofria um acidente, quebrava uma perna e você tinha que amputar a perna, porque não se tinha conhecimento suficiente para fazer uma imobilização, esperar o osso cicatrizar, não se tinha higiene suficiente para que aquele osso cicatrizasse, então se cortava a perna fora para sobreviver. Então, ali naquela época se criou ah, um vínculo de que deficiência e doença são sinônimos, e não são. Então é preciso desmistificar isso. E isso é feito no modelo biopsicossocial, que está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, que ele diz o seguinte: é preciso avaliar a deficiência, O o áudio está ambiente. baixo aqui, Antônio. Acho que deu uma quedinha na internet, que por isso que foi. Melhorou agora. Vou, vou tornar o raciocínio. O Pronto. modelo biopsicossocial é o seguinte: é preciso avaliar o ambiente, a deficiência e o contexto social que aquela pessoa está inserida para que se tenha uma análise. Claro que quando a gente falar de uma síndrome, de questões ligadas ao autismo, é necessário um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico para quê? Porque isso faz parte do desenvolvimento da pessoa e porque envolve muito questões neurológicas, que aí não depende só do ambiente e da vontade da pessoa, mas também de uma condição que ela carrega consigo. Mas esse diagnóstico, quando houver, ele não pode ser definitivo, por exemplo. Eu não posso dizer que um médico, um fonoaudiólogo vai dizer que determinada pessoa não pode frequentar uma classe escolar com alunos sem deficiência. Se ela fizer isso, ela está sendo capacitista, Sim. porque ela está subjugando a capacidade daquela pessoa de se adaptar ao ambiente comum. Se não tem experimentação, se não tem a possibilidade de aquela pessoa estar no ambiente onde as outras também estão, é uma forma de discriminá-la. Por quê? Porque a experimentação é fundamental para quê? Que eu saiba se a pessoa pode ou não pode e o que, que eu preciso fazer para que ela se sinta incluída ali. Então, também é preciso ter cuidado com esses diagnósticos para que eles não sejam maneiras de eu separar as pessoas em caixinhas. Ah, se você tem características X, você fica com X, se você tem característica Y, você fica com Y. Porque aí a gente não está incluindo, a gente está excluindo. Por quê? Porque eu Sim. acabo separando as pessoas e eu acabo impedindo que se tenha uma troca de informações entre essas pessoas e que elas se desenvolvam a partir disso. Então, é necessário que esse diagnóstico seja pensado para a inclusão e não para a exclusão. Claro, com certeza.
É, tem mais alguma pergunta aqui? Eu acho que não tem mais, não. Deixa eu ver. Não, acho que vai. Vixe, parece que a live vai cair já, né? Por causa do horário. Sim, já tem 1 hora de duração, né? É, parece que já tem 1 hora já. Então, Antônio, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante, né? A gente aprendeu bastante sobre o assunto. E Eu que agradeço, tá? Espero ter correspondido às expectativas e estou sempre à disposição para a gente trocar ideias, conteúdos e trabalhar juntos aí para uma sociedade mais inclusiva de fato, né? correr atrás aí, né? Buscar essa evolução, né? Essa melhoria. Então tá bom. Valeu, Antônio. Valeu, um abraço, Um obrigadão. abraço, tchau.